Olá, pessoal. Eu sou a Aurelia Cavalcante e hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades da matéria letiva de Introdução à Astronomia. Bom, a nossa aula de hoje é sobre o Sol e as suas características, sendo assim a nossa quarta aula pelo PIBID. Bom, com isso eu irei desligar minha câmera aqui para não travar mais e vou dar continuidade às nossas aulas, ok? Bom, inicialmente nós vamos discutir um pouco sobre a importância do Sol. Mas antes disso, nós devemos definir um pouco, né, quem seria o Sol, como é a sua estrutura e tudo mais. Então, o Sol, ele é uma estrela situada no centro do sistema solar. No interior do Sol são produzidas enormes quantidades de energias. Essa intensa energia é a nossa fonte de luz e calor, e sem ela não existiria a vida na Terra, por exemplo. O Sol ele é considerado como uma estrela anã amarela, e sua idade é de cerca de 4,6 bilhões de anos. Estima-se que o Sol levará em torno de 6,5 bilhões de anos até se transformar em uma estrela anã branca. Tema para as próximas aulas. É, mas continuando, ele é responsável pela temperatura, pela evaporação, pelo aquecimento e por muitos processos biológicos que ocorrem em plantas e animais. Mas o excesso do sol, ele pode causar danos aos seres humanos, como, por exemplo, problemas na pele, e que também podem desenvolver a um câncer de pele. Por isso, a importância de utilizarmos o protetor solar. Seguindo adiante, nós vamos trabalhar um pouco sobre a estrutura do Sol. A estrutura do Sol ela é composta por 6 pontos: o núcleo, a zona de radiação, a zona de convecção, a fotosfera, a cromosfera e a coroa. Bom, primeiramente, o núcleo é a parte mais quente e com maior quantidade de massa do Sol. Possui cerca de 139 mil quilômetros. O núcleo ele pode chegar a uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius. A zona de radiação é onde a energia do núcleo, né, no caso, se propaga através da radiação. A zona de convecção é onde ocorrem as correntes de convecção de calor. Essas correntes, elas são responsáveis por levar a energia para a parte externa da superfície solar. A fotosfera é a parte visível do Sol, é onde nós conseguimos enxergar direitinho ali como é a estrutura do Sol, como é o Sol, na verdade. A cromosfera é onde ocorre a transição entre a fotosfera e a coroa do Sol. E já a coroa do Sol é constituída por plasma, que no caso seria a parte luminosa do Sol. Bom, a gravidade do Sol. Bom, o Sol ele é responsável por cerca de 99,86% da massa do sistema solar. E por conta disso, a gravidade da sua superfície chega a 274 metros por segundo ao quadrado, sendo 27,4 vezes maior que a da Terra. Por esse motivo, a sua velocidade de escape é de aproximadamente 617 metros por segundo, mais de 2 milhões de quilômetros por hora. A influência do Sol nos planetas do sistema solar. A força gravitacional do Sol ela é responsável por manter os planetas em órbita. E a sua luz e calor, como citado anteriormente, é responsável pela existência da vida na Terra. Tempestades solares. A cada ciclo de 11 anos, o Sol passa por um período de extrema agitação. No caso, enviando para a Terra tempestades solares carregadas de eletricidade. No caso, essas tempestades acabam influenciando nos sistemas eletrônicos, redes de energia, computadores, sistemas de comunicação e entre outros. Essas ondas de energia e eletricidade chegam a criar as conhecidas auroras boreais e austrais. O ar brilha nas regiões próximas aos polos magnéticos da Terra, gerando um verdadeiro espetáculo de luzes e cores. Bom, nesse próximo slide aqui nós podemos observar
algumas auroras boreais e austrais. As características delas são que a aurora boreal ela vai ocorrer no Polo Norte e a aurora austral ocorre no Polo Sul. Eclipse solar. Um eclipse solar, ele sempre ocorre, ou um eclipse mesmo, ele sempre ocorre quando corpos celestes estão alinhados de forma que a visão de um deles fique impedida por causa desse alinhamento. Nesse caso, é um fenômeno que ocorre sempre que a Lua fica entre a Terra e o Sol. Existem 3 tipos de eclipses solares, que é o eclipse total, eclipse parcial e eclipse anular. O eclipse total, o Sol é totalmente coberto pela Lua. O parcial, apenas uma parte fica coberta pela Lua. O anular cobre apenas o centro do disco solar. Essa é uma imagem disponibilizada pela NASA. E a formação química do Sol. O Sol ele é formado pelos seguintes elementos: 73,46% de hidrogênio, 24,85% de hélio, 0,77% de oxigênio, 0,29% de carbono, 0,16% de ferro, 0,12% de enxofre, 0,12% de neônio, 0,09% de nitrogênio, 0,07% de silício e 0,05% de magnésio. Curiosidades sobre o Sol. A luz solar, ela chega ao planeta Terra em 8 minutos, pois ela viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. A duração do dia solar é de 27 dias terrestres. A emissão contínua de partículas carregadas originadas pela coroa solar é chamada de vento solar. E a energia que o nosso planeta recebe do Sol em 1 hora é superior ao que a Terra gasta em 1 ano. Bom, essas são imagens do Sol disponibilizadas pela NASA. Perceba que são imagens lindas. Nessa primeira aqui está ocorrendo a tempestade solar. Nessa segunda aqui, se você observar bem, tem uma sonda, se eu não me engano, o nome seria esse, próximo ao Sol. E aqui é uma imagem do Sol, no caso, eu acredito que seja o nascer do Sol, visto do espaço aqui, como se ele estivesse na Terra mesmo. Aqui é a Terra e aqui é o Sol nascendo. E é isso a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistirem até aqui. E qualquer coisa, podem deixar qualquer comentário ou entrar em contato comigo, tá bom? Então, tchau, tchau.